senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos, dicas do CC, com algumas aplicações sobre os números complexos. A nossa primeira questão é uma das questões do nosso CC-Vest. Mostrar que i elevado a k é igual a 1 sempre que este k seja múltiplo de 4, em outras palavras, divisível por 4. E considerando i ao quadrado valendo menos 1. Senhores, vamos denominar esse k de 4n, ou 4 vezes n, já que ele é múltiplo ou é divisível por 4. Então, senhores, podemos escrever o expoente 4n como sendo 4 vezes o n, ou i elevado a 4, a potência toda, e a 4 elevado a n, ou seja, a enésima potência de i a 4, que i a 4 pode ser escrito como o produto das potências i ao quadrado vezes i ao quadrado, produto de potências mesma base. Repetimos a base, somamos expoentes. E aí, então, senhores, usando o dado do problema, que i ao quadrado é menos 1, ficamos com menos 1 vezes menos 1 elevado a n. Chegamos, então, a 1 elevado a n, e 1, senhores, é elevado a n, ou então a enésima potência de 1 é sempre 1. Então, senhores, aí uma maneira de mostrar que i elevado a k é 1 sempre que o expoente k seja múltiplo, ou então divisível por 4. Em decorrência a isso, podemos citar que i elevado a 4n mais 1, ou seja, senhores, se o expoente do i depende de 1 múltiplo de 4 com o resto 1, você sempre trabalha com ele valendo i. Aí, então, a nossa amostragem, que isso aqui fica i elevado a 4n vezes i elevado a 1, distribuindo esse expoente em relação à base, mas i elevado a 4n é 1, e aqui ficamos com 1 elevado a i. 1 vezes i, e 1 vezes i é o i. Ainda temos que i elevado a 4n mais 2, senhores, ou seja, expoente do i com divisor 4 com resto 2, divididos por 4 dá resto 2. Então, podemos trabalhar com ele valendo, ou essa potência valendo menos 1. Aí, senhores, a amostragem. E aqui dá praticamente uma repetição. Se você tem um expoente de i em relação à divisão por 4, admitindo ou possuindo o resto 3, nós trabalhamos com essa potência valendo menos 1, menos i. Então, senhores, aí as 4 mais importantes ou importantes potências do nosso i. Determinar a parte real e parte imaginária do complexo z que está a depender desse produto. Então, senhores, distribuindo o 2 pelo 3, ou seja, o produto entre esses dois complexos, podemos então dizer que fica 2 vezes 3 mais 2 vezes 5. Da mesma maneira, senhores, distribuindo menos 4i com os dois últimos termos, ou então com o segundo número complexo, ficamos com menos 4 vezes o 3 e menos 4 vezes o 5. Senhores, dando aqui uma ajeitadazinha nos produtos, ficamos a depender de 6, 10i, menos 12i, menos 20i ao quadrado. Trabalhando com a unidade imaginária, senhores, dá menos 1. Então, ficamos com 6, menos 2i, menos 20 vezes o 1, menos 1 dá 20 positivo, e 6 mais 20, 26, menos 2i. Pedido, parte real é a independente do i, é o nosso caso 26, parte imaginária é o coeficiente do i, nosso caso menos 2. Senhores, se temos um complexo dependendo do quadrado, né, de sua soma, ou quadrado de um número complexo, caso 7 mais 3i, uma das maneiras podemos também usar os velhos produtos notáveis. Quadrado da soma entre dois termos é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Senhores, ajeitando os produtos e as potências, ficamos com 49, 42i, 9i ao quadrado. Unidade imaginária é menos 1. Então, 49 menos 9, ficamos com 40 e 42i. Então, senhores, pedido imaginário e real. A real, no nosso caso, independente i é 40. A imaginária é o coeficiente do i, no nosso caso, 42. Senhores, colocar na forma algébrica, ou seja, A mais BI, essa expressão que depende da soma de dois números complexos fracionários. Então, vamos dar uma arrumadinha aqui. Só para revisar, divisão complexa, multiplicamos a fração pelo conjugado do denominador. Nosso caso inicial é 1 menos i sobre 1 mais i. Conjugado do denominador, senhores, é 1 menos i. Então,
No nosso numerador, em outras palavras, temos o 1 menos i ao quadrado, que aplicando seu desenvolvimento fica o menos 2i. E no nosso denominador, nós temos aqui 1 mais i vezes o 1 menos i. Senhores, é o produto da soma pela diferença entre dois termos. Sempre vale o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. No nosso caso, vai ficar 2. Simplificando o menos 2 com mais 2, menos i. É uma daquelas frações que chamei a atenção dos senhores no vídeo passado, sempre aparece. Ela vale quem, ó? O menos i. Senhores, a outra fração, a segunda dependência da nossa expressão, é a i sobre 1, i menos 2. Nova divisão, conjugado denominador, é o menos 2 mais i. Aliás, o de menos 2 mais i é o menos 2 menos i. Senhores, multiplicando numeradores, ficamos a depender de 1 menos 2i. Multiplicando denominadores, aplicando mais uma vez produtos notáveis, produto da soma pela diferença, sempre quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, e usando a unidade imaginária, ficamos com 5. Senhores, então aí nós temos a determinação dos dois termos da expressão. Então vamos somá-los agora, né, já que é uma soma. Então a expressão é A1, o valor da 1, mais o valor da parte 2. Então, senhores, ficamos a depender de menos 1 mais 1 menos 2i sobre 5, tirando o mínimo, dando ajeitadinho e colocado na forma algébrica, distribuição numerador em relação ao denominador, ficamos com 1/5 menos 7/5 do i. Senhores, nova divisão, né, para determinar a parte real e a parte imaginária do complexo Z, que é o 2 mais i sobre 5 menos 3i. Mais uma vez, dividir complexo. Multiplicamos a fração pelo conjugado do denominador. Conjugado do 5 menos 3i é o 5 mais 3i. Senhores, multiplicando, né, o 2 mais i por 5 mais 3i, ficamos a depender dessa expressão. Da mesma maneira, multiplicando aqui o nosso denominador, novamente, ó, produto soma diferença, é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Senhores, aí o alerta da potência da base imaginária, né, da unidade da imaginária, que é o 3i ao quadrado. Senhores, ficamos com 10 mais 11i menos 3i. 25 menos 9. Senhores, dando uma ajeitadazinha, ficamos então com a parte real 7 sobre 34, parte imaginária 11 sobre 34. Senhores, vamos aqui a uma potência de i com um expoente um pouco exagerado. Não há necessidade de você tomar todo isso, 2.592, e dividir por 4. Você toma só os dois últimos algarismos, no nosso caso 92, e o divide por 4. Já que o nosso problema é só o resto, ficamos com o resto zero. Podemos então trabalhar com i elevado a 2.592, valendo i elevado a zero. I elevado a zero é 1. Então é o valor dessa potência. I elevado a 32.145, senhores. Pegamos só o 45, ó. Já que a nossa meta é o resto, ficou i resto 1, ficamos a depender de i elevado a 1. Ou seja, i elevado a 32.145 é o mesmo de i a 1, que vale i. Senhores, uma equação que envolve z menos z barra conjugado mais z vezes z barra produto igual a 2 mais 2i. Senhores, resolver essa equação em z é tirar o valor de z, simbolizando o z por a mais bi, ou seja, na forma algébrica, o seu conjugado passamos a ter a menos bi. Substituídos na equação acima, o z por a mais bi e o z barra por a menos bi, senhores, ficamos a depender dessa equação. Dando aqui uma arrumadinha, né, eliminando aqui os termos semelhantes e operando a mais bi por a menos bi, ficamos a depender, senhores, de uma igualdade entre esses dois complexos. Igualdade entre complexos reais são iguais. Pegando aqui a parte imaginária primeiro. 2b menos 2, né? Que já na igualdade, partes reais iguais, partes imaginárias iguais, matamos aqui o valor do b. É uma das dependências do z. Para chegarmos a a, vamos igualar as partes reais. A quadrado mais b quadrado igual ao 2. Senhores, usando o b e tirando o valor do a, que ficamos a depender desses dois valores, ficamos com a 1 ou menos 1. Então, para chegarmos ao final do problema, determinação do z, chamando o primeiro de z1 com a valendo 1 e o b 1 também, ficamos com 1 mais i. E o segundo vai ficando com a menos 1 e o b sempre 1,
Então é menos 1 mais I. Então, senhores, aí a resolução dessa equação. Para concluir, o inverso de um complexo é só, senhores, novamente fazer aqui a divisãozinha, ó, conjugado. E aí você fazendo a arrumaçãozinha dos cálculos, ficamos a depender. O inverso é 1/5 menos 2/5 I. Senhores, no mais, bons estudos. Deixamos essas 5 questões para os senhores. Valeu, abraço, até a próxima.